Orar para que Deus venha falar com o nosso coração. Senhor Jesus, eu quero te pedir mais uma vez que a tua presença seja percebida em mais esse tempo. Nós já tivemos a oportunidade aqui, Senhor, de te adorar. Nós já tivemos a oportunidade aqui de levantar as nossas mãos e exaltar teu santo e precioso nome. Nós tivemos aqui a oportunidade também de ofertar ao Senhor, semear ao Senhor. Alguns vão fazer isso durante a semana, outros vão fazer na próxima semana. Mas eu quero te louvar, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos deu de estar aqui na tua casa. Tivemos a oportunidade também de conhecer os nossos novos irmãos da Lírio, que estão chegando para somar força conosco. Deus, que o Senhor possa abençoá-los nesse novo tempo, de uma forma sobrenatural. Agora, Espírito Santo, I need you. Espírito Santo, eu preciso do Senhor aqui. A tua igreja se reuniu aqui porque o Senhor trabalhou muito para isso. Ninguém está aqui por um acaso, ninguém está aqui porque gostaria ou queria ter vindo. Não, vieram porque o Senhor batalhou por cada um. Eu sei que Satanás fez toda a parte que ele tinha que fazer para que essas pessoas não estivessem aqui, e o Senhor trabalhou para que elas estivessem. Aquelas que estão conosco de forma online, no YouTube, no Facebook, Pai, o Senhor trabalhou para que elas estivessem junto conosco agora, mesmo longe, mesmo à distância, alguns no seu trabalho, outros no hospital. Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, nesta noite, falar conosco. Espírito Santo, que não seja este mero servo falando ao coração da tua igreja, mas que seja o Senhor. Eu não tenho condições, Senhor, de falar ao coração. Eu não tenho ferramentas apropriadas para falar no mais íntimo da alma de cada um deles. Eu não sei como está a alma de cada um, o coração de cada um. Tu sabes, Senhor, Tu sabes. Então, por favor, toma cada um agora em Tuas mãos. Toma o coração de cada um agora. E fale, Senhor, da maneira que te agrada. Fale da maneira que Tu quiseres falar, do jeito que o Senhor sabe fazer. Porque certamente do meu jeito, Senhor, vai dar errado, mas o Teu jeito dá muito certo. Deus, através do Teu Espírito Santo, revele-nos a Tua vontade, revela-nos o Teu querer. E apesar da nossa ignorância, apesar muitas vezes da nossa falta de entendimento, Senhor, fale de maneira que consigamos absorver. E não somente isso, que ao sair daqui, nós possamos estar desejosos de viver coisas novas diante de Ti. É o que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem concorda comigo diz amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 1 e nós vamos ler depois o versículo 8. E para entender todo o contexto, vamos ler alguns versículos do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. Derramou sobre a cabeça de quem? Legal. E o beijou dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. O ato de derramar o óleo sobre a cabeça de alguém significa que Deus estava conferindo a essa pessoa uma autoridade. Não era uma autoridade conferida por homens, era uma autoridade conferida por Deus. Quando os sacerdotes iriam receber a autoridade para serem sacerdotes ou sumos sacerdotes, era derramado sobre eles o óleo.
quando ia se fazer algo, quando alguém ia tomar um posto importante, como o posto de rei, se ungia, derramando óleo sobre a cabeça dessa pessoa. E Saul, naquele momento, estava sendo ungido, estava sendo separado, estava sendo dada a ele autoridade sobre o povo de Israel. Saul tinha sido escolhido por Deus. Aliás, o povo não queria mais Samuel como juiz, e agora o povo pede um rei, assim como as outras nações. Apesar de Samuel ficar triste, Deus escolhe um homem e diz: é esse daqui. O homem se encontra com Samuel, o homem se chama Saul, e Samuel agora derrama sobre ele o óleo, o beija e diz a ele: olha, o Senhor está concedendo a você autoridade e liderança sobre a sua herança, ou seja, sobre o seu povo. O versículo 8, por gentileza. Olha o que Samuel diz a Saul, o jovem Saul: vá na minha frente até Gilgal. Gilgal era uma cidade. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Vá na minha frente para a cidade de Gilgal, e depois eu vou também para oferecer sacrifício e holocausto. Só quem podia oferecer sacrifícios e holocaustos era o sacerdote, ninguém mais. Não estava autorizado desde Moisés até aquele presente momento. Nenhum homem estava autorizado a oferecer holocaustos, a oferecer sacrifícios diante do Senhor. Quem tinha esta posição, quem tinha esta obrigação, quem tinha esta missão, responsabilidade, era o sacerdote. E Samuel diz a ele: você vai até Gilgal, você vai me esperar lá, e depois eu vou chegar lá para oferecer sacrifícios e holocaustos de comunhão. E ele continua dizendo: olha, você deve esperar 7 dias. Quantos dias? 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. 7 dias, espera. Capítulo 13, o versículo 5 até o versículo... Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13 agora, ok? Os filisteus reuniram-se nesse tempo, nesse meio tempo. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram para Micmas, leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Versículo 6. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e poços e cisternas. Entre as rochas, em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Saul foi para onde? Para Gilgal. O profeta tinha dito para ele ir para lá, e Saul obedeceu. Tá legal? Estão entendendo? Esperou quantos dias? 7 dias. Está obedecendo? Apesar da situação difícil, porque naquele momento os filisteus se reúnem para combater Israel, onde Saul, o novo rei, não tinha ainda experiência, estava começando, o seu reinado. Ele tinha uma palavra, mas agora Saul se vê num bico de sinuca, como a gente diz. Saul se vê numa situação complexa. Por quê? Ele tem que esperar Samuel chegar. Os filisteus estão pressionando, avançando. Ele
queria ir para a guerra. O desejo de Saul era unir os seus soldados e dizer: vamos atacar os filisteus. Mas ele tinha uma palavra. Ele tinha a seguinte ordem: fique em Gilgal e me espere durante 7 dias, para que eu possa oferecer sacrifícios e holocaustos de comunhão. E depois disso, você vai saber o que fazer. Mas a situação que está à volta de Saul começa a preocupá-lo. Saul começa a ter sentimento que antes ele não tinha. Olha só, vamos continuar o texto. Saul esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Os soldados começaram a sair de perto. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E no ato de desespero, Saul desobedece o profeta de Deus, e ele faz o contrário. Queridos, queria abrir aqui um parênteses. Algumas pessoas acham que não existem mais profetas de Deus. E quando um homem de Deus fala algo para você, quando uma mulher de Deus, que você conhece o procedimento. Eu não estou falando de uma pessoa que fica falando em línguas e soltando profetada, não estou falando disso. Eu não estou falando de mulheres que vivem na casa das outras, fazendo fofoca e dizendo: Deus mandou, eis que te digo, eis que te falo. Não estou falando desse tipo de gente. Eu não estou falando de homens caloteiros que compram, não pagam, fala que vai fazer e não faz, não tem palavra, não são pais exemplares, não são esposos exemplares, mas que ficam dizendo: eis que te digo, eis que te falo. Não estou falando desse tipo de gente. Eu estou falando de homens e mulheres que têm compromisso com Deus e demonstram isso através de uma vida prática, que você sabe que é de Deus. Pessoas irrepreensíveis, porque o profeta, ele precisa ser irrepreensível. Um profeta, ele precisa ser separado. Não é porque o povo faz que o profeta vai fazer a mesma coisa. Não, o profeta sempre está na contramão. Geralmente o profeta não é bem quisto na sociedade. Geralmente o profeta não está nos churrascos. Geralmente o profeta não está nos lugares de badalação. Geralmente o profeta está sozinho com Deus, porque ele escolheu Deus. A maioria das pessoas escolhem estar entre a multidão, mas pessoas que andam com Deus e preferem Deus, geralmente vão ter uma vida de solitude ou até mesmo de solidão. E quando um homem de Deus diz algo a você, tem muitas pessoas que deixaram de experimentar milagres, e elas estão aqui, e elas estão nos ouvindo. Deixaram de experimentar milagres porque Deus utilizou-se da vida de um homem para dizer a você: faça desse jeito, vai e faça assim. E você foi lá e fez do seu jeito. E aí você diz: por que será que nada acontece? Por que será que eu não consigo? Por quê? Porque não fez como Deus falou. Os profetas, eles não foram extintos como alguns gostariam. Você vai ver Paulo falando que nos 5 ministérios nós temos os apóstolos, os profetas, pastores, mestres. Nós temos esses ministérios que nunca acabaram. Os profetas estão entre eles. E agora o que acontece? Muitas pessoas ouvem o que Deus está dizendo através da boca de um homem e não colocam em prática e fazem do seu jeito. Muito cuidado, porque Deus zela pela sua palavra através da vida dos seus servos. E muitas vezes Deus vai usar homens e mulheres para falar com você, para mostrar para você que você não é mais do que ninguém. Às vezes Deus usa uma criança para falar comigo. Para quê? Para dizer: olha, você não é maior, e você não tem
como alguns acham que pastor tem uma conexão mais próxima, porque o pastor é maior. Não, o pastor não é maior, o pastor é servo. O pastor é servo dos servos, pastor é para cuidar. Tem muitas pessoas que acham que pastor é dono. Não, pastor não é dono, pastor é servo. Dono é Jesus. Tem muitos pastores aprisionando ovelhas e dizendo: você não pode ir para lá, você não pode vir para cá, não vai ali, não vai cá. Se você sair daqui vai acontecer isso, se você for para lá. Ei, deixa eu dizer a você, você não tem dono aqui na terra, seu dono é Jesus Cristo e Ele está no céu. Foi Ele que pagou um preço pela sua vida. O dia que eu quiser coordenar a sua vida, o dia que eu quiser falar para você: não, fica aqui comigo, não vai para tal lugar, você pode saber que eu estou andando com Deus. Porque eu não estou aqui para ser dono de vocês. Eu não sou o dono da Lírio Parelheiros. Eu sou o servo nessa casa que Deus trouxe a vocês. E aí cada um tem o pastor que merece. E cada pastor tem o rebanho que merece. E eu sou muito grato pelo rebanho que Deus colocou nas minhas mãos. Muito grato. E não é por questão de quantidade, é por questão de qualidade. Eu tenho visto homens e mulheres aqui se levantando diante do Senhor, tendo vida séria com Deus, buscando ser irrepreensíveis para louvar e bendizer o nome do Senhor lá fora, não aqui dentro, porque aqui dentro é fácil. Agora, nós vemos um homem que tinha tudo para dar certo. Saul tinha tudo para dar certo. Deus o tinha consagrado. Deus o tinha separado como líder na sua nação, na sua herança, como o texto diz, Israel. E era só ele obedecer, era só fazer o que Deus queria. Mas aí tinha que estragar. Voltando ao texto, Saul disse: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. E Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Tipo assim, né? Eu imagino a frustração de Saul quando ele vê Samuel chegando. Tipo assim: Samuel chegou e foi cumprimentá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam metendo marcha, na minha versão é meter. Quando vi que os soldados, para você está como aqui? É a mesma coisa, entendeu? Metendo marcha, dispersando, vazando, dando linha na pipa, dando fuga, dando pinote. Tem um monte de termos teológicos que nós podemos usar. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei. Eu pensei em fazer assim. Mas como Deus mandou fazer? Como Deus te mandou fazer? Desde que você chegou na Lírio, o que Deus tem dito a você, você tem feito? A forma que Deus tem falado com você no seu coração. Não estou falando aqui do genérico, não. Não estou falando de sermões, não. Eu estou falando daquilo que Deus tem tratado ao seu coração. As coisas que Deus tem mandado você parar de fazer, você tem parado? Deus falou para você ler a Bíblia de um jeito, você tem lido? Ou você está: não, eu pensei que assim é melhor. Deus tem dito a você para você fazer algumas coisas de tal maneira, aí você vai lá e faz de outro jeito. Você fala: não, mas é que eu pensei que... Certa vez eu estava num local e o cara disse, né, que ele chegou, o cara era engenheiro, chegou numa obra e os pedreiros estavam tudo em cima, debruçado em cima das enxadas, pensando como fazer um serviço. Todo mundo pensando. E o engenheiro chegou e falou: o que vocês estão fazendo? Nós estamos pensando aqui como fazer. Não, vocês não são pagos para pensar, vocês são pagos para fazer. Eu sou pago para pensar. Vamos trabalhar, seus vagabundos. Deus
não quer que você fique pensando, apenas obedeça. Faça o que Deus está falando com você. Pare de fazer aquilo que tem afastado você de Deus. Pare de fazer aquilo que tem atrapalhado a sua amizade e intimidade com Deus. Comece a fazer coisas que ajustam ainda mais a amizade entre você e Deus. É isso que Deus espera de você. Não é que você fique, não, eu fiz assim porque eu pensei. Vamos terminar o texto, por gentileza. E eu pensei, os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Mas ele não tinha autonomia para fazer aquilo. Saul não tinha autonomia, ele já era rei. O rei tinha as suas atribuições. As atribuições de um sacerdote era para o sacerdote, mas ele falou, não, é que eu tive que fazer. Come on. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Obediência é uma palavra que os cristãos de hoje querem riscar da Bíblia. Eu entendo perfeitamente que a graça é o favor imerecido. Isso é muito óbvio. A graça é algo que eu não mereço e que Ele me dá de graça, e isso se resume na nossa salvação, que é a maior riqueza e a maior bênção que nós temos, a salvação. Abaixo da maior bênção, é claro, eu penso que a salvação é a segunda maior bênção. A primeira maior bênção é ter a presença de Deus. A segunda maior bênção é poder um dia morar com Deus pela eternidade e aqui, enquanto vida tivermos. Mas tem muito cristão achando que porque a graça é superabundante, que agora eu não preciso mais obedecer. Não, eu posso desobedecer ao Senhor à vontade, porque a graça dele é tudo. Eu posso fazer as coisas do meu jeito, porque a graça dele me cobre. Ah, eu sou livre. Você é livre para servir ao Senhor. Você não é livre para se autosservir ou fazer as suas vontades. Ainda existe um Deus reinando soberanamente sobre a sua igreja, até o dia da volta de Jesus Cristo, seu Filho. Eu não preciso mais obedecer, porque não há graça. Depois eu vou lá e peço perdão. Não, eu vou fazer desse jeito aqui, depois eu peço perdão. Eu vou pecar e depois eu peço perdão, porque a graça dele é, cuidado, o Senhor está olhando você. Deus está te observando. Não pense em você que Deus está ocupado para que não te veja. Ele está te olhando o tempo inteiro. É claro que Ele quer te receber todos os dias, e Ele quer te tratar todos os dias como um filho. Mas a Bíblia também diz que o pai corrige o filho, aquele a quem Ele ama. E o tema de hoje, que eu gostaria que nós refletíssemos sobre ele, e é o que aconteceu com Saul. Saul, no momento em que ele se viu acuado, no momento em que ele se viu numa situação difícil, ele preferiu ter o controle. Muitos de nós desobedecemos a Deus para ter o controle de nossas vidas. Nós fazemos porque nós queremos estar no controle. Nós pedimos porque nós queremos controlar as coisas, não tem jeito. E o tema de hoje que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos dias, eu tenho orado muito esses dias para absorver aquilo que o Espírito Santo tem falado no meu coração, retendo o que é bom. Let's go, my friend, please. Controlar ou confiar? Se Saul tivesse confiado, ele iria aguentar até o último segundo. Se Samuel tivesse confiado, ele iria obedecer, e certamente o final da história seria outro. Certamente o final da história seria: e Saul obedeceu ao Senhor até o último segundo, e Deus o abençoou no seu reinado. Era só isso que ele precisava ouvir. Agora, queridos,
Uma coisa que nós precisamos entender nesta noite, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Quem tem controlado a sua vida? Quem tem governado a sua vida? Você ou Deus? Quem tem governado a sua vida? Você ou Deus? Quem está com o controle na mão da sua vida? Você ou Deus? Você faz do jeito que Deus quer? Ou você tem feito do jeito que você acha melhor? Você tem feito do jeito que Deus tem falado ao seu coração? Ou você tem feito do jeito que você pensou ser mais eficiente? Quem tem governado os nossos corações? Quando eu decidi, na noite de 18 de novembro de 2004, lá na Lírio Varginha, naquela noite que eu entreguei as minhas mãos cansadas para Jesus Cristo, naquela noite eu decidi que Ele governaria a minha vida. Até ali eu tinha governado a minha vida. Até aquela noite eu estava sobre o controle. Até aquela noite eu controlava as minhas ações, minhas atitudes, e tinha que arcar com as consequências dos meus atos. Mas naquela noite eu levantei as minhas mãos cansadas. Naquela noite eu disse: Senhor, a partir de hoje pode governar a minha vida, eu permito. Salmo 139, ele diz que Deus escreveu um livro sobre cada um de nós por toda a nossa vida. Vocês conseguem entender isso? Que para Deus nada dos seus dias são surpresa. O que vai acontecer com você amanhã Deus já sabe. E as coisas boas Ele já escreveu. Porque Jeremias 29:11 diz que os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz e não de mal. Então o livro que Deus escreveu para você é um livro de paz e não de mal. Deus escreveu uma história linda para você. O problema é que ao longo da caminhada você nasceu e Deus tem uma história escrita para você. Mas aí você vai crescendo, e chega um determinado dia que você diz: não acontece nada, não está acontecendo nada. Você começa a olhar para falando com os jovens aqui, você vê os outros jovens, né, indo para uma outra igreja, que lá eles não levantam as mãos para o alto, lá eles batem o bumbum no chão. Lá eles não adoram ao Senhor, lá eles adoram o corpo, adoram as drogas, adoram o sexo, adoram a bebida. E aí você vê eles e a impressão que dá é que eles estão se divertindo. E você na casa do Senhor, alguns chegam a dizer: não pode fazer nada, eu não vou ser crente, porque crente não pode fazer nada. Não pode fazer nada que desagrada a Deus. Você pode dançar, você pode se divertir, você pode ser feliz de verdade, sem o uso de droga, de álcool. Você pode ser feliz, mas parece que lá está melhor. E aí alguns jovens vai e saem, ou adultos saem da presença do Senhor e vai para o outro lado. E a partir daquele momento você passa a escrever a sua história, porque você saiu da história que Deus determinou para você. O pai tinha determinado uma história linda, mas você preferiu fazer a sua carreira solo. E agora você começa a andar numa outra direção, e as coisas começam a acontecer de forma que você não gostaria. Isso aconteceu comigo. Aos 25 anos de idade, cansado de sofrer, cansado de penar nas mãos do diabo, cansado de ser escravo de Satanás, humilhado por Satanás, eu decidi entregar a minha vida cansado ao Senhor. E a partir daquele dia eu disse: Senhor, governa a minha vida a partir de hoje. E assim Ele tem feito, todos os dias, todas as horas, ao longo desses anos. Agora, eu pergunto a você, eu sei o porquê que eu entreguei minha vida a Deus, e eu expliquei aqui. A pergunta que eu faço para você é: você sabe por que que você entregou sua vida a Deus? Por que você entregou sua vida a Deus? Vou facilitar a pergunta: para quê? Porque por que tem a ver com propósito. Para quê? Talvez seja um momento. Talvez você entregou sua vida a Deus porque você queria dinheiro,
Talvez você entregou a sua vida a Deus porque você queria carro. Talvez você entregou a sua vida a Deus porque você queria uma casa, uma esposa, um marido, uma restauração na família. Porque tem muita gente que acha que Deus vai descer lá na casa e vai restaurar a família. Ei, irmão, desculpa, isso não vai acontecer. Se falaram isso para você, mentiram para você. Tem até um vídeo. Mentiram. Falaram que você ia escapar do rebaixamento. Mentiram. Presta atenção. Deus vai restaurar você. Deus vai restaurar você. E você começa a ser um agente de restauração no seu casamento. Você começa a ser um agente de restauração no seu lar. Você começa a ser um agente de restauração onde você vai. Onde o rio passa, ele cura. Onde o rio de Deus passa, ele vai curando. O que Deus quer é que você não seja uma lagoa. Deus não quer que você seja uma represa. Deus quer que você seja rio, e um rio de cura. Mas para isso eu pergunto: qual o propósito da sua vida em entregar ela ao Senhor? Eu entreguei porque eu queria dar a Ele o governo. Eu entreguei porque queria que Ele governasse a minha vida. Porque do meu jeito eu sabia que estava errado. Não estava dando certo, os resultados não eram bons. Eu olhava para o meu futuro e eu dizia: já era. Eu escrevi uma música uma vez. Eu compus uma música e na música eu disse que eu estava escrevendo um livro, mas que aos 25 anos de idade eu já estava vendo já o fim. E eu disse: espera aí, essa história já termina agora? Essa história termina aos 20 anos de idade? Não, está errado isso aí. Eu quero a vida que Deus escolheu para mim. E por causa disso eu entreguei minha vida ao Senhor. E eu deixei Ele governar. Agora eu pergunto: por que você entregou sua vida a Deus? E a outra pergunta, mais difícil de ser respondida, essa aqui é terrível: você entregou mesmo? Deus realmente governa a sua vida? Deus realmente governa a sua vida? Você tem feito do jeito que Deus quer? Você tem agido da forma que Deus quer ou da forma que você quer? Você tem lidado com as situações difíceis como um homem ou como um menino? Como uma mulher ou como uma menina? Deus tem o governo da sua vida? Deus está governando a sua vida? Talvez as coisas não estejam acontecendo como você sonha, porque exatamente está faltando governo. E está provado que o nosso governo ele é falível. O nosso governo é falível, ele vai falir, não tem jeito. Mas nós insistimos em governar nossas vidas. Nós insistimos em controlar as nossas ações. Nós insistimos em controlar os resultados. Nós insistimos em fazer do nosso jeito para ter os nossos resultados, deixando de que o Senhor governe nossas vidas e faça como Ele quer. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E se a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, e os resultados que eu estou tendo são ruins, não agradáveis e imperfeitos, significa que não é dele a vontade. Se as coisas não estão fluindo na minha história, na minha vida, como Deus espera, porque Ele não está governando. Porque onde Deus coloca as mãos, Ele abençoa, Ele prospera, Ele faz chegar aonde Ele quer, do jeito que Ele quer. O que nós precisamos entender nessa noite é que se nós entregarmos o controle das nossas vidas ao Senhor e confiar somente nele, os resultados serão diferentes, porque agora não dependem mais de mim, agora não depende mais do meu esforço, agora não depende mais do meu trabalho, agora não depende mais nada disso, agora é Ele.
E aí a pergunta vem: e se ele disser, espera 7 dias, o que você vai fazer? E se ele disser, tudo bem, você quer entregar a sua vida para mim? Você quer que eu governe a sua vida? Tudo bem, vai para Gilgal e espere lá durante 7 dias, porque daqui a 7 dias eu vou fazer. E os 7 dias de Deus, a gente não sabe quanto tempo dura. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, se Deus disser a você, aguarde, porque eu vou trabalhar, só se entrega, só se rende, só viva o que eu tenho para você, e eu vou fazer, se você tiver coragem de aguentar. Vão ter dias de pressão, estão entendendo? Vão ter dias como Saul passou. As mesmas pressões que fizeram Saul desobedecer a Deus virão sobre as nossas vidas. Ao longo desses 20 anos caminhando com o Senhor, não foram poucos os dias que eu tive vontade de fazer alguma coisa do meu jeito. Não foram poucas as vezes que eu tive vontade de tomar atitudes que o mel que tomaria. Mas aí eu falo, quer saber? Eu vou lá, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou arrebentar. E aí Deus fala assim, mas esse é o jeito que eu faria? E aí eu já baixo a minha bola. Então faz do jeito que eu faria. Aí você tem que ir lá com calma. Tem irmão que eu quero matar. Tem ovelha que dá vontade de sacrificar, pegar, cortar em 8 pedaços, esquartejar, colocar em cima de uma churrasqueira e falar, recebe, Senhor, essa ovelha. Mas eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque eu sou pastor, eu não sou o dono. O único que pode tomar para si uma ovelha é o dono. Eu sou apenas pastor, então eu tenho que me comportar como pastor. E por mais bravo que eu esteja, por mais nervoso que eu esteja, tenho que chegar e fazer assim. A minha esposa fica, cadê minha esposa lá? Ela diz que tem dia que eu fico assim. Ela fala, para de fazer. Aí eu olho para ela e falo, não é fácil não. Às vezes você insiste com a pessoa, ora por ela, dá conselho, ajuda e tal. Na hora que ela está indo bem, na hora que está indo bem, decolando, o avião está saindo assim, daqui a pouco ele vai. O que aconteceu, irmão? Mas tá. Aconteceu umas coisas aí difíceis, você entende, né? Eu não aguentei. Pois é, o segredo de quem vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é justamente esses que entregaram suas vidas ao Senhor e decidem ir até o final, independente das pressões, independente das circunstâncias, independente da tempestade, independente do dia. Eu vou permanecer, porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! Bendito é o nome do Senhor. Seja louvado, Jesus. Seja louvado. Marquinho me conhece. Não conhece muito, mas conhece o suficiente para emprestar o carro para mim. Consegue? Tem coragem? De verdade? Sou habilitado, A e B. Você empresta o carro para mim? Sem preocupação? E se eu bater o carro? O seguro paga. Você sabe que eu vou chegar junto da franquia. Mas você tem dúvida se eu chegaria na franquia ou não? Poderia dizer assim, cara, vamos parcelar esse valor aí. Mas a gente vai chegar lá. Você confia. Então você entregaria o seu carro para mim, nas minhas mãos, agora, porque você confia. Então eu vou precisar do seu carro depois do culto. Peça a chave. Aqui é assim, né? É que eu estava precisando de um carro mesmo. No final do culto eu ia precisar de um carro. Automático?
Automático é carro para preguiçoso. Eu espero um dia ter um carro que eu fale para ele assim: casa do irmão fulano. E eu deito no banco e ele me... E quando chegar, que ele me acorde com muita cautela, cutucando devagarzinho assim. Eu espero esse dia. O Marquinhos, ele me deu a chave do carro dele, porque ele confia em mim. Vou fazer uma pergunta mais difícil agora. Tu pode ver que eu estou descendo. A gente está indo mais profundo. A primeira pergunta parecia ser difícil, mas comparada à segunda, ela foi tranquila. A segunda foi mais pesada. E a terceira: por que nós não entregamos o controle das nossas vidas para o Senhor? Reflita. Por que você não tem entregado o governo da sua vida para o Senhor? Por quê? A resposta vai doer, mas ela é verdadeira. Porque não confia. Ele só entregou o carro para mim porque ele confia. Você só entrega algo para alguém se você confia. Muitos de vocês aqui me conhecem. A maioria de vocês me conhece superficialmente, porque não andam comigo, não tem tempo para isso, não tem como também. Mas alguns de vocês teriam coragem de entregar a chave da sua casa para mim. Pastor, estou indo viajar, vou ficar 5 dias fora. Tá aí, ó, se vira, tudo é seu, se vira. Mas outros não. Por quê? Porque não confiam. Você entregaria, suponhamos que você vai viajar. Eu espero que você vai viajar agora, nesses dias vocês vão estar de folga. Vai viajar com a sua família, assiste o culto online lá da praia, junto com a sua família, é bênção. Você empresta a chave da sua casa para esse cara aqui? Você tem coragem de deixar a chave da sua casa com ele? Mas é um cara gente boa, tá aqui na igreja. O cara veio para a igreja, mano. Não tá, o cara não é nóia, não. É isso, aí ó, cara de jeitoso. Por que não deixa a chave da casa? Porque não confia. Porque não conhece. Olha só que coisa interessante. Aí a gente vai costurando e a gente vai entendendo o porquê que nós não fazemos algumas coisas. Para mim confiar, para que eu confie. What's your name, my friend, please? Vitor, nice to meet you. Vitor, não sei falar inglês, eu aprendi a falar só isso. E aí eu também sei falar the books on the table. Olha só. Para que eu entregue a minha casa para ele, a chave da minha casa ou a chave do meu carro, eu preciso conhecê-lo. Porque depois que eu conheço, aí eu confio. Ninguém entrega nada se não conhece. Aí eu vou fazer uma pergunta bem legal agora, e aí a gente vai só se aprofundando um pouquinho mais. A gente vai só apertando um pouquinho mais. Você conhece Deus? Você conhece o Pai Celestial? Conhece? Ou só ouve falar? Porque quem conhece, confia. E quem confia, entrega. Quem conhece, confia. E quem confia, entrega. Talvez o que está faltando não é jejum. Talvez tem pessoas aqui achando que precisavam jejuar mais. Para que você quer jejum? Para que você quer fazer jejum? Para mostrar que você é o pá? Para falar mais língua do que o outro? Você quer o dom para mostrar que você é o pá? Que você tem a autoridade de Deus? Não faça jejum por isso. Se vai fazer jejum, faça para conhecer mais Deus. Faça, Senhor, eu vou abrir um espaço aqui na minha alma aqui, ó. Eu vou abrir um espaço no meu dia, porque eu quero te conhecer mais. E eu quero que o Senhor me conheça mais. Se bem que Ele já conhece cada segundo da sua vida. Mas vamos fazer uma intimidade. O próprio Deus gosta dessa brincadeira quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, e serei achado de vós. Ele está fazendo ali uma metáfora. Poxa, será que Deus é a mesma coisa de quando Deus chega no jardim do Éden e Ele pergunta: Adão, onde está você? Você acha que Deus não sabia? Mas Ele quer intimidade, Ele quer estar junto.
E a pergunta que eu faço hoje para Lírio Parelheiros é: será que nós conhecemos Deus? Será que porque a gente não conhece, a gente não confia, e porque a gente não confia, a gente não tem entregado aquilo que é importante? Porque para aqueles que conheceram Deus, para aqueles que estão conhecendo o Senhor, esses têm coragem de entregar, não é só a vida, não, entrega tudo. Então é tudo teu, Senhor. Pega tudo, não precisa de nada, agora não tem mais reservas. Alguns de nós não conseguem entregar nenhuma oferta que Deus pede, que dirá a vida. Deus fala para você assim: olha, entregue tal valor no meu altar. Você, é que eu tenho umas contas para pagar, que dirá a sua vida. E eu não vim aqui hoje para jogar na cara de vocês se vocês conhecem Deus ou não, ou se vocês estão entregando as suas vidas a Deus ou não. Não é esse o objetivo. Eu vim aqui da parte do Senhor dizer que Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você o conheça. Deus quer se fazer conhecido. Ele quer ter um entrelaçamento com você. Deus quer você juntinho dele todos os dias. Não para você simplesmente ficar, como nós temos dito aqui, pedindo coisas, mas que você viva Ele, e junto com Ele todas as coisas. Buscar primeiramente, pois, o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas que vocês julgam importantes vos serão acrescentadas naturalmente, sem vocês perceberem. E se Ele disser: vou arrancar tudo, você diz: leva, eu só não posso perder a tua presença. Por que Abraão leva Isaac até o cume do monte? Por que o único filho dele, por que Abraão pega o seu único filho, o filho da promessa, e leva até o monte Moriá, coloca ele deitado sobre um altar, coloca ele sobre a lenha, pega o cutelo e diz: a hora que o Senhor quiser, eu começo. Por que ele faz isso? Porque ele conhecia Deus. Ele confiava a ponto de entregar o que lhe era mais importante. E alguns dizem que Abraão tinha ciência de que Deus poderia ressuscitar Isaac. Ei, alto lá. Alto lá. Naquele momento não havia ainda esse negócio de ressurreição. Ninguém sabia o que era isso. Eu acredito que a palavra ressurreição era uma palavra inexistente nos dias de Abraão. Essa palavra ressurreição no dia de Abraão não existia. Então Abraão não tinha esperança que o seu filho seria ressuscitado. Mas Abraão sabia que o Deus que estava pedindo a ele o seu filho era poderoso para dar a ele infinitamente mais do que Isaac. Abraão percebeu que naquele momento, a partir daquele momento, ele não mais iria precisar de um filho, porque agora ele tinha descoberto algo muito maior. Ele tinha descoberto o seu pai, o Deus que poderia conceder a ele todas as coisas, e a mais importante de todas, a sua presença. Abraão é chamado de amigo de Deus. O que Deus está chamando-nos essa noite, queridos, é para que nós sejamos amigos. Deus não quer mais você como um colega. Desculpa. Deus não quer mais você como servo. E eu preciso falar um pouco sobre isso. Aqui na Lírio nós temos muitos servos. Nós temos aqui na Lírio, em todas as Lírios, a nossa visão é a visão do servir. E por que nós temos essa visão? Porque o Cristo veio para servir. Então nós entendemos que essa é a missão, servir um ao outro. Então nós todos servimos uns aos outros, aqui e fora daqui. O modelo de servo é o modelo de Cristo. Mas a Bíblia também diz que haverá um dia que os servos irão se apresentar diante do Senhor, e Ele vai dizer: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Quando Ele diz, aleluia, sobre conhecer, Ele está falando sobre intimidade.
Eu não tenho intimidade com você. Sai de perto de mim, porque eu não tenho intimidade com você. Sabe por quê? Porque quando você profetizava, você não profetizava para mim. Você profetizava para você ter status. Quando você curava não era porque você queria demonstrar a minha glória. Você queria demonstrar que você tinha um dom. Quando você cantava, quando você ministrava, você não estava se importando se aquilo ia chegar no céu como um aroma suave às minhas narinas. Você estava querendo saber se as pessoas estavam gostando. Quando você tocava, você não estava tocando para mim, você tocava para as pessoas. Então você vira e mexe, você abriu o olho para ver se não tinha alguém pagando um pau para você. Apartai de mim, eu não tenho intimidade com você. O céu não é para amigos, o céu é para a noiva, e a noiva precisa ter intimidade com o seu noivo. Jesus nessa noite está nos chamando para um nível superior de amizade. Jesus está nos chamando nessa noite para termos um nível mais profundo de confiança. Ele está dizendo nessa noite: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu vou ter uma refeição com você. Nós vamos cear juntos, mas eu preciso que você ouça, abra a porta, permita e comece a viver isso. É isso que Deus está dizendo a você de uma forma mais clara. Quantos estão entendendo isso? É hora de abandonar o controle. Se você quer viver a história que Deus escreveu para você, deixa Ele governar nessa história. Se você quer viver a tudo o que Deus é, eu não estou dizendo tudo o que Deus tem, eu estou dizendo tudo o que Deus é. Tem muita gente querendo viver o que Deus tem, mas na verdade o que nós precisamos é do Deus que é todas as coisas, que criou todas as coisas, inclusive nós. Por que Saul não esperou? Porque não confiava. E por que não confiava? Porque não conhecia. Quem não confia prefere controlar. Quem não confia prefere ter o controle. Vou explicar isso melhor. Quem aqui tem... Brincadeira. Suponhamos que você tenha 150 mil nas mãos. 150 mil reais. Você fez um trabalho, marcenaria, pegou um serviço, 150 mil, separou o dízimo, é 15 mil, tá? Só para saber. que vai ser dividido em várias partes. Igreja, missões. Presta atenção. Sobrou quanto? Quanto? 135. Então Deus te deu 135, porque os outros 15 é dele. Ok. Suponhamos. Quem aqui trabalha com aplicação financeira? Quem aqui trabalha com aplicação financeira? Investimentos, tesouro direto. Tem alguém que trabalha? Tem alguém aqui que faz algum investimento assim? Você mesmo, ali, aí a irmã faz, beleza. Você consegue pegar os 135 mil e colocar na mão dela para ela investir para você? Por quê? Porque você não conhece ela. Porque talvez se você conhecesse, você ia dizer: ela faz um trabalho excelente no investimento, vai ser melhor do que o nosso trabalho, vamos colocar na mão dela. Se ela vai fazer voltar 160, uau, demorou. Então não conhece, por isso não entrega. Já que eu não conheço, não confio, é melhor eu controlar isso com as minhas mãos, por mais que não renda. Eu vou colocar debaixo do travesseiro, não vai render nada. Eu vou colocar esse dinheiro dentro do travesseiro, ou vou colocar esse dinheiro dentro do armário, dentro do guarda-roupa, numa parede falsa. Não vai render nada lá, mas pelo menos eu estou vendo. Não é assim? Pelo menos está sob o meu controle. É isso que nós fazemos com Deus. Eu estou vendo. Que tal ir para um nível de relacionamento com Deus? Eu faço esse apelo a vocês essa noite, como fiz na parte da manhã. Que tal
Que tal fazer um acordo com Deus e dizer a Ele: Senhor, por favor, permita-me experimentar isso aí que Ele está falando. Eu quero isso, Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais para confiar mais. E quando eu confiar mais, eu vou entregar, Senhor, eu vou entregar tudo. Eu quero entregar, mas eu preciso te conhecer. E vou dizer algo a vocês muito interessante. Não é, queridos, não fique chateado se você chegou a uma conclusão que você não confia no Senhor até esse momento. Não fique triste. Não fique com um sentimento de derrota, porque talvez o que o diabo quer nesse momento é exatamente isso. Talvez o que o diabo quer é que você saia daqui falando: tá vendo? Não adiantou de nada, tudo que eu fiz era mentira, aquele pastor me enganou, aquele outro me enganou também, e aquele outro lá, e o padre me enganou. Não é isso. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você chegou até aqui com esse pouco conhecimento ou com muito conhecimento. Que bom que você chegou. Mas o que Deus está falando é: eu quero um nível mais profundo com você. E o que nós precisamos falar é: Espírito Santo, eu não sei como fazer isso. Nós precisamos ser sinceros. Eu estava falando sobre isso na sexta-feira, queridos. Nós precisamos sentar na nossa cama e dizer: Senhor, vou fazer um negócio muito louco aqui. Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, grandioso. Tu és o construtor do universo, do multiverso. Tu és tudo. Estás em todo lugar. Mas eu preciso que o Senhor, por favor, sente aqui na minha cama. Sente aqui, ó. Peraí que eu vou tirar essas cobertas aqui para o Senhor sentar. Tira as cobertas. Se o quarto está sujo, Deus não gosta de sujeira. Peraí, Senhor, peraí, só um minutinho. Vai lá, varre o seu quarto. Tira o pó das coisas. Arruma a cama direitinho. Encosta assim no travesseiro e fala: o Senhor poderia sentar aqui do meu lado, por favor? Eu preciso conversar com o Senhor. E conversar com humildade. Se tem uma coisa que Deus não rejeita, é uma pessoa humilde, sabia? A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas Ele exalta o humilde. Então, se você chegar na moralzinha, experimenta, baixa a bola todinha, zera tudo. Você e Deus, senta na cama com Ele e fala: Senhor, eu ouvi uma palavra que não me deixou feliz. Eu queria sair pulando hoje da igreja e eu estou saindo, parece que eu estou saindo mais triste. Senhor, parece que eu vim para o culto para me alegrar, e depois de ouvir uma palavra como essa, parece que eu estou saindo triste daqui, Senhor. Mas eu saí triste da igreja. Quando você chegar na sua casa, em algum momento entre hoje e amanhã, que você for ter essa conversa com Deus, diga para Ele: eu saí um pouco triste, porque a impressão que eu tenho é que tudo que eu fiz, tudo que eu sou, tudo que eu entendo de religião, de igreja, de liturgia, parece que não valeu de nada. Porque eu entendi que eu não entreguei o controle, Pai. Eu entendi, está muito claro que o Senhor não tem o controle da minha vida como o Senhor quer. Está muito claro que eu estou fazendo do meu jeito. Está muito claro que eu tenho me antecipado, que eu tenho feito do meu jeito na hora errada, como Saul fez. Está muito claro, Senhor. Mas eu quero mudar isso e eu não sei como fazer. Alguns de vocês estão loucos para terminar o culto, para mandar uma mensagem para mim e dizer: pastor, como que eu faço isso? Você vai perguntar para a pessoa errada. Eu não sou a pessoa para responder isso. A pessoa certa para responder isso se chama Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele perscuta, ou seja, ele sonda as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe o que Deus está pensando. O Espírito Santo sabe o que Deus tem para a sua história e para a sua vida. Então você precisa perguntar ao Espírito Santo. Nós precisamos também parar de colocar as nossas vidas nas mãos de homens, ao invés de colocá-la nas mãos de Deus.
Criou-se uma cultura de tudo quanto a gente precisa de conselho, a gente vai até o pastor, quando na verdade nós deveríamos refazer a cultura da forma correta. E a cultura entre um pai e um filho não é terceirizar um serviço. O filho tem acesso ao pai, se tem acesso, vai direto a ele, senta com o pai, conversa com ele, diga: eu não sei como fazer, o senhor pode me ensinar. Ele vai dizer a você: vai para Gilgal, fique 7 dias e depois eu vou te dizer o que você faz. E aí você fica em Gilgal e faz o que Deus quer, do jeito que Deus quer. E daqui a uns dias você vai começar a ver algumas coisas estranhas acontecendo. Daqui a alguns dias você vai começar a sentir uma coisa dentro de você que você nunca sentiu antes. Daqui a alguns dias algumas vozes vão falar dentro do seu coração: vai por aqui, não passa mais assim, nem por aqui. E você começa a fazer e vai dando certo. E você começa a entender que Deus está falando com você. E a partir desse dia a intimidade cresce, o conhecimento vem, a confiança vem. E agora você começa a entregar tudo e nada mais faz sentido, porque tudo o que você precisa, você entendeu que é Ele, está nele, e é Ele que você quer pelo resto da eternidade. Quem recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor aplaudindo a Ele.